Aqui é Paula Cavalini e nós estamos agora de frente com Fabião. Fala oi, Fábio. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa tarde, não é bom boa dia, noite, sei lá. não, moço. São 2 horas, 3. Ah, vai publicar já agora, né? Então, ótimo. Então, boa tarde pra vocês. Muito legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você for assistir. Ele não tá acostumado com essas coisas ainda, gente. Não nasceu pra isso, tá? Eu nasci, então vamos lá. Fabião é o nosso Norseman. Olha aí, vamos lá. Eu sei que todos vocês aí ficaram torcendo para esse guri que foi lá na Noruega representar o Brasil nessa super prova. Conta pra gente um pouquinho, Fábio. Legal. Pessoal, vamos lá. Norseman é uma prova de triatlon extremo de longa duração. Então, são 3,8 km de natação, 180 de bicicleta e 42 km de corrida. O problema, as condições climáticas. Nós pegamos uma temperatura de água em 14, 15 graus Celsius, uma temperatura até que agradável, se comparado com o ano passado, que bateu 7 graus. A subida da bicicleta realmente é muito difícil, foi um grau de elevação absurdo, muito elevado, realmente bem difícil, do ponto de vista de dureza no pedal. Condições climáticas variaram um pouquinho, com chuva, um pouco de vento, mas isso era manejável. O pior eram as subidas, realmente bem difícil. Para quem conhece um pouco, tem mais ou menos uma ideia, o total de ganho de elevação chegou a 3.200 metros. Então isso só na bike, né? Bastante coisa. E depois, com aquilo que sobra do ser humano, ele sai para correr, né? Naquele estado um pouco lastimável, até conseguir encaixar algum ritmo aí, para conseguir chegar no pico ou da montanha, ou no pico da segunda montanha no caso, né? Que aí diferencia a camiseta branca e a preta, né? Então você vai ter subida, inevitavelmente. A questão é se vai ter mais ou menos subida, né? Você vai ter. Mas foi uma prova que é linda. É muito difícil. É a mais difícil do mundo. Mas é uma prova linda. Porque você olha as coisas lá, olha a paisagem, olha tudo. Apesar de estar sofrendo, você olha e fala, gente, isso aqui é tema de filme. E realmente é isso. E assim, Fabião, conta um pouquinho pra galera que... Porque assim, você... Pra mim, é um cara super motivador, assim. Pra mim, você é um exemplo de garra, de perseverança. E só perde pra mim. Brincadeira. Mas você é um exemplo de garra. E conta da tua história, que você ficou um tempão que não sentava. E aí, assim, além dele ir contra tudo aquilo que falavam, né, os prognósticos... O cara foi fazer um Extreme Triathlon, ele não foi fazer hidro, nada contra hidro, né? Mas não foi fazer um sei lá o quê, foi fazer um Extreme Triathlon. Então, nos conte um pouquinho, assim, pra quê? Pra justamente aquela pessoa, hoje mesmo nós atendemos uma mulher que, eu não vou fazer isso porque é muito difícil, eu tenho não sei o quê. Então, as pessoas, eu acho que elas se ligam muito nas limitações que elas possuem, elas não têm noção da força que elas carregam, né? E eu acho que até linkando aí o fato disso tudo, a gente te acompanhava, eu e a Andréia aqui, galera, fala oi Brasil! Oi Brasil! Ai gente, isso é demais! Aí assim, a gente ficava num aplicativo da prova, né? E olhando e vendo onde ele tava e torcendo para ele pegar black t-shirt. E quando a gente viu que não deu, que aparecia lá, e mesmo assim torcendo para ele continuar, né? Não desistir, porque de repente vem aquela frustração, aquela vontade, puta, não vai dar mais. Mas assim, nos conte, faça um briefing aí de tudo isso. Legal. Eu nasci pra isso, né? Você tá, ó, vou falar, gente, isso aqui tá uma Gabi, tá uma arrasa. se cuida. Luciana Gimenez. Ó quem tá vindo aí, ó quem tá vindo. Eu tenho histórico no basquete, joguei basquete federado durante mais de 12 anos, né? E tive que parar por causa de algumas lesões no joelho e também porque eu tive que optar em estudar. Lá pelas tantas, quando eu acabei o estudo, comecei a sentir dores na coluna, onde eu descobri que eu tinha 3 profusões discais. E era um estágio um pouco mais avançado, exatamente por causa do basquete, também auxiliou nessa degeneração. Tive que fazer uma cirurgia, às pressas, porque eu estava travado. E aí eu fiz 2 cirurgias em menos de 24 horas. Fizeram uma cirurgia, abriram, fizeram o que tinha que ser feito, tiraram o excesso do que tinha que ser feito da parte cartilaginosa. Mas infelizmente depois descobriram que tinha outro elo que não estava legal, tiveram que abrir de novo. Depois disso, como é que foi o processo de recuperação?
Você escutar do médico que você tem 10% de chance de voltar a andar, você fala, bom, eu posso me agarrar nos 10% ou nos 90% de não andar. Eu me agarrei nos 10%, porque senão eu ia ficar louco. Agora é a hora do Ola, gente. Depois do Ola vem Fábio de novo, vai. Então, e aí como foi a história, né? Para conseguir ficar sentado numa cama do hospital, demorou um pouco mais de um ano, pra vocês terem ideia, né? Então, ficar sentado, gente, assim, realmente você conseguir sentar, não quer dizer que eu tenha alguma força na perna naquela época, só quis dizer só que eu consegui ao menos mudar de posição, a não ser aquela que fica deitado, tá? E o médico fazia N testes de colocar, espetar com agulhas, etc. Eu não sentia absolutamente nada, uma coisa que nada. Eu falava, gente do céu, como é que vai ser isso? Né? E aí foi todo um processo aí que demorou mais de 2 anos e meio, se não me engano, onde foi ficar sentado na cama, depois cadeira de rodas, e a cadeira de rodas você cansa. Se qualquer movimento que você faz, cansa demais com os braços, porque não podemos esquecer que eu perdi o condicionamento também, né, por questões óbvias. E depois da cadeira de rodas, aí veio a parte mais complicada, que foi a parte do andador. Ou seja, apoia no andador e anda. Aquilo ali, gente, na boa, você ir da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, parece que você correu uma maratona. Porque eu suava de pingar. Mais do que meus treinos hoje, né? Então, esse processo todo para reaprender a andar, o corpo acostumar com essa nova situação, esse novo estímulo, o corpo falar, ok, então agora vamos voltar de novo. E lógico, né? Lembrando, parte nerval. Então não é algo que você pode falar, vou praticar porque amanhã está de volta. Não, não vai. Vai demorar e o resultado é incerto. O meu fisioterapeuta me ajudou muito nessa época. Realmente ficava comigo uma boa parte do dia. Então o processo ele foi demorado, mas teve o resultado que a gente esperava, que era eu conseguir voltar a andar. Graças a Deus. Fiquei com uma pequena limitação na perna, mas isso é algo que a gente sabia que ia acontecer mesmo, até porque uma cirurgia desse porte, com as consequências normais que ela tem, não tem como ser diferente. Mas até aí também, graças a Deus, isso não me impediu em nada na minha vida, né? E o que aconteceu depois disso? Você é ex-esportista. Você tem a tendência do estômago dilatado, porque você come muito, porque gasta muito. Você não faz nada por uma circunstância da vida, você começa a engordar, né? Você começa a engordar. Aí você tem 80 quilos, 85 quilos, de repente você olha um dia na balança, você está com 100 quilos, 120, aí chega em 136,5 kg, aí você fala, eu acho que não vai dar certo isso. Aí você escuta da sua esposa, você tem noção que se você continuar assim, você vai travar de vez numa cama? E aí não há coluna que segure, porque é óbvio, né? O amor é lindo, o amor né, é lindo, gente? O amor é lindo. O amor porque ela aguenta, viu? Ela sinceramente, para aguentar aqui não é fácil. Agora, vocês aliás, obrigado. Nossa, ela foi demais. Acompanhou esse cara que não deve ser fácil, não, viu? Ela é uma heroína, inclusive não é do esporte. Não é do esporte, né? Então ela gosta do ambiente, mas não é do esporte. Então é mais um ponto positivo. Triatletas, tem esposa, conversa com ela, tá? Senão o casamento não aguenta. É a dica que eu dou. Então, ao invés de comprar carro, compra uma bike. É assim essas que coisas, funciona. não é assim que funciona. Então, como é que foi? A gente falou, bom, tomar atitude. Eu fui falar com o meu neurocirurgião, com o meu ortopedista, falei, olha, preciso fazer alguma coisa, gente, não dá, eu tô gordo pra caramba, isso aqui não vai dar certo. Os dois tiveram mais uma resposta pra mim. Quer fazer o quê? Falei, olha, na academia eu não tenho paciência, realmente é uma coisa que eu, né, tô pensando em fazer uma corrida, fazer uma coisa assim, aeróbica e tal. Ah, faz triatlon. Comecei a pesquisar, comecei a ver que era legal, falei, vou fazer. A resposta do meu neurocirurgião pra isso. Você tem noção que você tem uma coluna num cara de 60 anos, né? Isso há 8, 9 anos atrás. Falei, tenho. Então, meu amigo, cada dia pra você é uma vitória. Você tá em pé. Você tem noção que isso aí... Que foi o mesmo cirurgião que fez a cirurgia em mim. Tá, o meu. Então ele falou, você tá na vitória. Só que faz uma coisa, faça. Faz bem pra mente? Faz. Então manda bala. Só que tem uma coisa. Pode ser que você pare amanhã por causa da coluna. Daqui um mês, daqui um ano, ou nunca pare. Você entendeu? Eu falei, já entendi. Eu estou no risco. O risco está comigo. Beleza, vamos embora. Comecei. E aquele step by step básico, né? Começa devagar e vai subindo, até que eu fiz o meu primeiro Ironman em 2014, né? O Ironman com a distância completa e tudo mais. E acabei, foi aquela felicidade tremenda, minha esposa super chorando, eu também chorando, super feliz, porque é uma vitória você conseguir chegar nesse ponto, né? Tem gente que passa muito bem a vida, sem qualquer tipo de limitação ou dificuldade, e não faz uma prova dessa, por quê? Porque não tem vontade, e outros porque não tem força de vontade em treinar. Porque é uma prova desgastante realmente. E eu falei, não, vamos lá, vamos tocar adiante. Só chegou um ponto que eu falei, peraí, eu quero mais. Mais tocante a, quero me desafiar.
E aí eu descobri o triatlon extremo, que é a mesma distância do Ironman, mas as dificuldades são muito maiores em termos de condições climáticas, ganho de elevação e tudo mais, né? Então, só a velocidade só que é diferente, porque, lógico, você não consegue desenvolver a mesma velocidade do que no Ironman. E aí eu fui lá para a Noruega esse ano, lá em Norseman, para chamada Norseman, que é o triatlon extremo mais difícil do mundo, até os rankings que saem. Fui lá fazer isso, que foram selecionados, eu e mais 5 brasileiros, que largaram, eu e mais 4 brasileiros, que largaram eu e mais 3. Pra vocês terem uma ideia, gente, 4.700 aplicações, que foram selecionados 326 atletas, que largaram 286. Palmas para ele! Porque o treino é desumano. Isso não é coisa mais certa da cabeça fazer. É saudável? Não sei se é, gente, mas assim, é uma coisa de louco, porque o treinamento realmente ele é muito rigoroso. Você basicamente para a sua vida, muda a sua rotina, muda a sua casa. Então, se você é casado, pare, pensa e fala com a sua esposa antes, tá? Senão não vai dar certo. E fui lá fazer a prova. E foi uma coisa maravilhosa. Eu queria ter conseguido a camiseta preta, não foi possível, consegui a branca, porque tem um corte dos primeiros 160 colocados. Então eu passei em 197. Ele tinha conseguido, porque agora eu vou pegar pra mim essa camiseta. Agora ela é minha. Agora é minha. Eu passei no corte em 197, então 37 posições acima da camiseta preta. Então eu fiquei com a branca, que é essa aqui. Mas, daqui 2 anos, estaremos de volta lá. Já combinei isso com a minha esposa. E só não vou no que vem, porque nós pensamos, espera aí, conserta o que tem de errado, tem muita coisa para corrigir, né? Porque você não pode ter muita margem de erro para isso. Então ela falou, vamos corrigir o que está errado, eu falei com o meu técnico já, tem um monte de coisa para a gente corrigir, e eu falei, ano que vem não vamos arriscar. Eu acho que é um investimento muito alto para a gente tentar e não ter certeza. Vamos daqui 2 anos, que aí vai ser uma coisa muito mais tranquila e segura. Então daqui 2 anos, 2020, vamos estar lá de novo largando, se Deus quiser, sendo selecionado, lógico, né? Para fazer essa prova, que isso sim, gente, é prova de louco. E o que você acha, Fabião, que a nutrição te ajudou? Porque ele veio me procurar, eu fiquei super feliz, assim. O Fábio é demais, ele colocou no Google assim, melhor nutricionista do Brasil. Mentira, gente. Top. No melhor nutricionista de olhos verdes do Brasil. Vai diminuindo. E aí apareceu eu, né? E aí ele começou a passar aqui com a gente. E é um cara, como eu falei, que eu tenho muita admiração. E a gente porcionou, orientou ele para quê, né? Quando a gente, em nutrição esportiva, a gente pensa em melhorar a performance. O que é a performance atlética? É você fazer melhor do que você fazia. Então, ou num tempo menor do que você fazia, ou com mais força, ou com mais velocidade, ou aguentar mais. Essas variáveis, né? Se você tiver uma melhora frente a uma outra prova, ou aos treinos, é uma melhora de performance. E a função do nutricionista também é impedir ou retardar a instalação da fadiga. Né? E a fadiga ela ocorre quando você não tem mais substrato para executar determinada contração muscular e aí dá seguimento à prova. E vários outros indicadores metabólicos que pode acontecer, como ácido lático, hidratação. Então a gente cuida de tudo isso. E assim, Fabião, qual que foi a tua experiência em relação, não só a nós, óbvio, você pode falar que realmente nós somos maravilhosas, isso vai ser muito legal. Isso vai ser sensacional. Né? Mas assim, o que você acha que a nutrição, ela tem um fator limitante, né? Até pelas outras provas que você já fez, você acha que encaixar a alimentação é algo que realmente importa? Ou vamos no Bumba Meu Boi e segue?